Existem muitas maneiras de definir um império. Enquanto o tamanho do território ou da população não é um requisito para a definição, muitos impérios ao longo da história foram caracterizados pela sua grandeza. Isso aconteceu porque, em grande parte, construir impérios era a melhor forma de aumentar a cooperação além das comunidades locais e pequenos estados territoriais. Ao longo da história, desde o surgimento dos primeiros impérios na Mesopotâmia até as colônias europeias espalhadas pelo mundo, observamos mudanças no tamanho geográfico e demográfico dos impérios. Estas mudanças nos mostram como os impérios evoluíram ao longo do tempo e nos ajudam a entender as forças que impulsionaram essas transformações. No vídeo de hoje, o primeiro episódio da nova série do canal, A História dos Impérios, vamos ver este tema por vários ângulos. Vamos analisar o alcance espacial e a duração dos impérios, o tamanho da população e padrões de longo prazo em diferentes partes do mundo. Mas antes disso, se você gosta do canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece e de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações. E não se esqueça também de entrar no nosso grupo de Telegram. A sua ajuda é absolutamente fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de história, segurança e geopolítica genuína, geopolítica de verdade para vocês. Então não se esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. O meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Quando falamos em império, a primeira coisa que vem na cabeça é o seu enorme território. E não à toa, porque a extensão territorial sempre foi um objetivo importante para os impérios ao longo da história. O controle de um vasto território pode significar mais poder, riqueza e prestígio para a nação que o governa. No entanto, o tamanho do território não é o único fator que determina o sucesso de um império. Outros fatores, como estabilidade política, a capacidade de se adaptar às mudanças, a eficácia da administração e a habilidade de projetar poder além das fronteiras, também desempenham um papel importante na construção e manutenção dos impérios. O mapa de um determinado império é geralmente baseado em sua extensão territorial em um determinado momento do tempo. No entanto, é importante entender que essas fronteiras podem mudar, e a extensão territorial de um império pode variar consideravelmente ao longo do tempo. Além disso, as fronteiras podem ser difíceis de definir, especialmente em regiões onde a autoridade do Estado é indireta ou depende de regimes vassalos ou aliados. Logo, apesar dessas limitações, as estimativas do tamanho territorial dos impérios são úteis para entender a dinâmica da expansão imperial ao longo da história. Os números dessa tabela ajudam a ilustrar como os maiores impérios cresceram em tamanho ao longo do tempo e como essa expansão variou em diferentes fases da história. Embora a expansão territorial tenha sido uma constante ao longo da história, a taxa de crescimento dos impérios também variou consideravelmente. No entanto, a partir do primeiro milênio a.C., houve um aumento significativo no tamanho dos impérios. Podemos ver nessa tabela que durante os últimos 2 milênios, vários impérios foram capazes de controlar mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de terra. Esses impérios eram capazes de projetar poder sobre vastas regiões, controlando não apenas as fronteiras, mas também influenciando a política, a economia e a cultura em áreas muito além dessas fronteiras. No sexto século a.C., ocorreu um grande avanço. Pela primeira vez, a formação e rápida expansão de um império centrado no Irã, estabelecido pelos Medos e especialmente pela dinastia persa dos Aquemênidas, que uniu regiões politicamente distintas como a Mesopotâmia, o Egito, a Ásia Menor, o Irã e o Vale do Indo. Esse processo criou um império bastante resistente, que era quase uma ordem de magnitude maior do que tudo que havia existido até então. Embora possa ser tentador explicar esse papel de liderança como um resultado de condições geográficas ou ambientais que há muito tempo haviam fornecido os meios para a agricultura e a cada vez maior complexidade da sociedade, há mais do que isso. Impérios de tamanhos semelhantes, como o Império Maurya, na atual Índia, e o Império Qin, na atual China, apareceram no final do quarto e terceiro século a.C., no sul e no leste da Ásia.
Em poucos séculos, o peso territorial do Império Aquemênida, no atual Irã, foi igualado pelos impérios Han no Oriente e Romano no Ocidente, nos extremos do continente eurasiático. Ambos cobriam cerca de 5 ou 6 milhões de quilômetros quadrados, ou mais perto de 4 milhões se as terras marginais áridas fossem excluídas. No auge do seu poder, tanto o Império Aquemênida quanto o Império Romano abrangiam 4 diferentes fusos horários. E os principais impérios que se seguiram a eles foram o Califado Umayyad e depois o Império Mongol. Embora o Califado Umayyad tenha dobrado o tamanho máximo do império, estendendo-se por cerca de 11 milhões de quilômetros quadrados e abrangendo 6 fusos horários em vez de 4, grande parte desse ganho ocorreu nas extensões áridas da Península Arábica. Em termos de controle sobre a área cultivável, terra arável, o califado era apenas moderadamente maior do que o Império Aquemênida tinha sido 1.200 anos antes, adicionando o Maghreb e a Península Ibérica. O aumento na extensão leste-oeste também se mostrou insustentável com o passar do tempo. Assim, podemos concluir que, por este período, havia um limite máximo, um teto efetivo de vários milhões de quilômetros quadrados de controle e que iria permanecer em vigor até que a expansão mongol estabelecesse novos padrões. No auge do Império Mongol no final do século XIII, o domínio de Kublai Khan cobria nominalmente pelo menos 24 milhões de quilômetros quadrados e percorria 9 fusos horários modernos. Era semelhante em área ao que era a Rússia antes da Primeira Guerra Mundial e era o segundo maior império afro-euroasiático da história. Esse limite territorial novamente iria se manter estável nos séculos seguintes, mesmo com a dinastia Manchu na China, que controlou cerca de 15 milhões de quilômetros quadrados no início do século XIX. Ou o Império Russo, que havia expandido sua presença em territórios siberianos e atingido tamanho semelhante ao da China na mesma época, e o Império Espanhol, que em 1800 se equiparava ao tamanho da China e da Rússia. No entanto, foi o Império Britânico que acabou superando todas as outras potências ao cobrir mais de 35 milhões de quilômetros quadrados em todo o mundo. A concentração territorial imperial atingiu seu pico antes da Segunda Guerra Mundial, quando as 5 maiores potências mundiais da época, o Império Britânico, a União Soviética, o Império Francês, os Estados Unidos e a China nacionalista, iriam ter cerca de 88 milhões de quilômetros quadrados. 2/3 da massa terrestre da Terra, tirando a Antártida. Desde então, o tamanho máximo dos impérios tem diminuído gradualmente, com o Império Britânico deixando de ser o maior após perder boa parte desses 35 milhões de quilômetros quadrados, para o maior então será a União Soviética com 22 milhões de quilômetros quadrados, mas que iria diminuir para a Federação Russa, possuindo então 17 milhões de quilômetros quadrados. O crescimento territorial da maior potência mundial foi geralmente acompanhada pelo crescimento entre as demais potências. A expansão imperial não foi um processo linear e ocorreram saltos significativos no tamanho dos impérios no século 6 a.C. e no século 17 d.C. Esse aumento também estabeleceu um novo piso no tamanho dos maiores impérios do mundo, que nunca mais seria menor do que 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas além do tamanho territorial, há mais elementos que definem um império. Há também a sua população. Mesmo que o tamanho do território seja importante, a importância da terra marginal, ou seja, aquela que está mais longe do centro político do império, sugere que a área superficial pode não ser o indicador mais importante da expansão imperial. O tamanho da população seria então a principal alternativa. Afinal, a população cresceu de apenas alguns milhões de pessoas, como o Império Assírio no século 7 a.C., para impérios com mais de 10 milhões, como os impérios Aquemênida no atual Irã e Maurya na atual Índia. No século XI, a China, com a dinastia Song, iria ultrapassar pela primeira vez na história a barreira de 100 milhões de habitantes. O controle de grandes populações permaneceu predominantemente na Ásia Oriental, incluindo o Império Mongol em seu auge, que até os Mughals, na região próxima da Índia, passaram a ser o limite no século XVII. Os impérios britânico e russo e o Império Colonial Francês seguiram esse exemplo nos séculos XIX e XX.
Para controlar a expansão demográfica global, é preciso considerar a parcela da população mundial indicada pelos maiores impérios em um certo ponto da história. O tamanho demográfico dos 3 maiores impérios do mundo nunca mais foi tão massivo quanto nas fases que vieram depois da Antiguidade, quando os impérios Romano, Kushan, no norte da atual Índia, e Han, na China, somados, exerciam controle sobre 2/3 de toda a população do mundo naquele período. Esse grau de força imperial foi facilitado pela concentração de grande parte da nossa espécie na zona central temperada da Afro-Eurásia, que sustentava a formação de estados em grande escala e dava peso demográfico desproporcional a esses impérios. A supremacia demográfica da Ásia Oriental é inquestionável. 7 dos 8 maiores impérios da história vieram da China, incluindo, em termos demográficos, o Império Mongol. Recentemente, os impérios coloniais britânicos e japonês, que foi por muito curto tempo, também se basearam no sul da Ásia e na Ásia Oriental e, por consequência, atingiram cifras altas de populações. Nesse sentido, o Império Romano, que foi o império europeu de maior classificação por uma vantagem ampla, é, na verdade, uma anomalia histórica. Ao longo da história, o padrão de poder tem sido o de impérios monopolistas ou quase monopolistas, ou seja, que concentravam poder, alternando com períodos de maior polipicentrismo, ou seja, de poder político sendo distribuído entre múltiplos centros ou polos de poder dentro desse território. Na Ásia Oriental, a força do Império Universal da China levou a intervalos cada vez menores entre formações muito grandes e um grau excepcional de dominação imperial, especialmente a partir do século VI. No Oriente Médio e na África do Norte, produziu-se uma sequência mais equilibrada de impérios razoavelmente dominantes e centralizadores, seguidos de períodos de fragmentação. O mesmo se aplica ao sul da Ásia, onde os maiores impérios frequentemente se mostravam comparativamente frágeis e só foram de fato unidos por causa do Império Britânico. Regiões menores, como o Sudeste Asiático, o México e os Andes, tendem a seguir variações desse padrão de oscilação, embora em uma escala de tempo geralmente mais curta. O mesmo ocorre com o cinturão do Sahel-Sudão na África. A formação do Estado europeu, porém, é uma exceção, com um império quase monopolista sob Roma, dando lugar a um milênio de diferença entre Carlos Magno e Napoleão, em que nenhum poder único conseguiu controlar mais do que 1/5 da população do continente. Embora o surgimento da Rússia tenha elevado gradualmente esse teto, tentativas mais agressivas de construir um império sob Napoleão e Hitler foram de curta duração. Mas há ainda a questão da distribuição dos impérios. Ao longo da história, a formação de impérios tende a se concentrar na fronteira entre as sociedades agrícolas e as populações nômades das estepes. A maioria dos grandes impérios pré-coloniais surgiram nessa região da chamada Heartland, ou Coração Continental, mencionado por Mackinder, ou pelo menos tiveram controle de parte dessa região em algum momento, com algumas exceções surgindo mais distantes, como o Império Romano, o Império Khmer no atual Camboja ou o Império Inca na América do Sul. As tensões e atritos entre sociedades de agricultores e de pastores em ambos os lados desta zona de transição ecológica pode ter sido favorável à construção de impérios em larga escala. Impérios das estepes, como os mongóis, cresceram em resposta à formação de estados em sociedades sedentárias próximas. Por outro lado, as sociedades mais protegidas da Europa, sul da Índia, Sudeste Asiático e Japão experimentaram uma evolução e formação mais suave dos seus impérios. Este mapa de calor mostra que é mais provável que uma determinada área faça parte de um estado imperial com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que durou pelo menos um século, se estiver próxima à fronteira das estepes. Mas então ocorreu uma mudança, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa em 1780, de acordo com alguns autores em 1760, mas honestamente isso nem importa tanto, porque é a partir de 1800 que de fato ela engrena e acelera, e literalmente muda o mundo, inclusive na formação dos impérios.
Me impressiona como as pessoas ignoram o século XIX, sendo que ele foi de fato o século mais importante da história. Se as pessoas acham que o século XX foi o século da mudança, ou o século XXI está sendo, é porque elas não têm ideia do que foi o século XIX. Na verdade, eu até poderia fazer um vídeo inteiro só sobre como o século XIX foi o século mais importante da história humana. Então, se você quiser, deixa aí nos comentários. Mas focando no tema principal desse vídeo, dentre as mudanças na Revolução Industrial, está a questão do imperialismo. Na Europa, as nações disputavam espaço entre si e na África e Ásia iriam expandir o seu território consideravelmente. Isso se dá pelo fato de que eles estavam tecnologicamente muito mais avançados que essas sociedades em virtude da Revolução Industrial. Mas aqui é importante ter em mente que essas possessões além-mar eram colônias e não extensões diretas do seu território. E essa é uma diferença fundamental do imperialismo dos países marginais da Europa, de Portugal, Espanha, Inglaterra, França ou Holanda, para o Império Oriental da Europa, o Império Russo. A relação entre as metrópoles e as colônias, sempre tendo o oceano entre eles, fez muita diferença. Então, a distância sempre foi um fator que impediu a formação desses impérios serem algo mais contínuo ou centralizado, o que abriu espaço para que nas colônias eventualmente surgissem novos polos de poder. Enquanto na Rússia, mesmo com o fim do Império Russo, as partes que eles conquistaram durante a sua expansão foram mantidas, depois pela União Soviética e mais recentemente pela Federação Russa. Mas a questão é que quando a Revolução Industrial acelera no século XIX, há uma crítica à falta de espaço na chamada Ilha Mundo, ou continente afro-eurasiático. Os europeus estão se espremendo, então eles deslocam essa energia para a África e Ásia, mas nas Américas a coisa era diferente. No norte estava nascendo os Estados Unidos. No extremo sul do continente surgiam as Províncias Unidas do Prata, em 1816, em 1821 o Império do Brasil, o Império do México e a Gran Colômbia. A década de 1820 foi interessante porque, por um breve momento, surgiam nações titãs nas Américas. Diferentes dos impérios europeus marginais que eu mencionei, essas nações tinham ligação terrestre contínua. O continente americano ia se posicionando como uma espécie de berço de gigantes. A maior parte desses bebês de titãs se canibalizaram e acabaram morrendo e se dividindo em países menores. Mas o Brasil e os Estados Unidos venceram essa espécie de seleção natural geopolítica e não só mantiveram o tamanho territorial que tinham, como até mesmo acabaram crescendo mais. O Brasil até perdeu parte do seu território na Guerra da Cisplatina, mas foi recuperando ao longo do século. E há 3 motivos para isso. O primeiro é que tanto as lideranças norte-americanas como as lideranças brasileiras foram razoavelmente hábeis em manter a coesão territorial e evitar separatismos. E o que não faltou foram tentativas de movimentos separatistas, mas os norte-americanos e brasileiros conseguiram o que os demais latino-americanos não conseguiram: manter a coesão, identidade e suprimir rivalidades regionais. O segundo, a geografia. Os Estados Unidos dominavam terras planas no seu centro e ocupavam toda a costa leste. Tal como o Brasil, que tinha sua população praticamente toda entrincheirada no litoral, já que a parte interior do Brasil era de difícil acesso e muito complicada para ocupar. E a terceira, esses 2 países nasceram após a Revolução Industrial, o que facilitou para que as capitais conseguissem manter contato, seja através de telecomunicações como o telégrafo ou fisicamente com os novos navios modernos, com o seu território mais afastado, ao longo dos seus litorais. Não à toa, esses 2 países iriam se configurar nos séculos seguintes como 2 dos 4 titãs, ou seja, União Soviética, China, Estados Unidos e Brasil, que seriam titãs tanto pelo tamanho territorial como pelo tamanho da sua economia e tamanho populacional. Com exceção de China e União Soviética, seguida de Rússia, o Brasil e os Estados Unidos foram o resultado de uma geografia relativamente vazia para ser ocupada com um momento em que surgiu uma explosão de tecnologias derivadas da Revolução Industrial. Na verdade, a comparação entre Brasil e Estados Unidos também mereceria um vídeo próprio.
Então deixe nos comentários se você quer ver um vídeo sobre isso. Mas por hoje, para entender o fenômeno do que são impérios, é o suficiente. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e um super, hiper, mega especial aos membros do canal. Graças aos membros do canal eu posso continuar trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. Afinal, o canal é pequeno e apenas com as visualizações é muito difícil eu poder manter ele no ar para vocês. Então se você gosta desse canal, considere virar membro dele. E se você não pode virar membro, você ainda pode ajudar compartilhando ele com absolutamente todo mundo que você conhece. Assim, com o canal crescendo, poderei trazer cada vez mais conteúdo genuíno para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.